Olá, amigos, sejam bem-vindos. Bem, nesta aula nós vamos começar a criar algumas utilidades. Como assim, né? Quando nós vamos desenvolver um código, geralmente há bibliotecas, há métodos que vão ser, vamos dizer assim, auxiliares, né, no nosso projeto. Nas aulas anteriores nós construímos o bloco, a blockchain, que são termos, né? Tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, mas há ferramentas que nós precisamos, é isso que nós vamos fazer hoje, construindo uma dessas primeiras ferramentas. E qual que vai ser essa ferramenta, né? Bem, nós vamos compartilhar essas estruturas, são estruturas complexas, são compartilhadas, nós temos blocos, por exemplo, com uma série de propriedades, né? O que que acontece, por exemplo, se eu compartilho um bloco e de repente acontece alguma alteração na ordem das propriedades desse bloco? Pense, por exemplo, eu tenho um bloco com a propriedade A e B. Uma hora eu compartilho o bloco com essas duas propriedades, depois compartilho o mesmo bloco, só que as propriedades agora é B e A. Isso vai fazer diferença? Em muitos casos, não. Então, eu preciso ter alguma ferramenta para que basicamente me diga o seguinte: se eu receber um bloco, independente da ordem, se eu receber ele com BA ou com AB, para mim vai ser o mesmo bloco. Então, esse é o objetivo desse método que nós vamos construir hoje. Mas vamos lá, né? Vamos aqui para o Visual Studio Code. Então, eu vou criar agora um novo diretório, que eu vou chamar de úteis. E aqui eu vou colocar um arquivo index.js. Bem, qual que vai ser este método, né, que eu vou criar? O nome dele vai ser sort characters. E ele vai receber um objeto e vai retornar o que que ele vai retornar aqui? Ele vai retornar o mesmo objeto, independente da ordem das suas propriedades. Mas vamos escrever aqui primeiro e vamos ver na prática, porque é um pouquinho complicadinho de explicar aqui esse caso, né, sem ter o código. Então, vou fazer aqui o JSON stringify. Stringify, esse método nós já usamos lá quando nós fizemos a blockchain, né, o JSON.stringify. Agora vamos usar alguns métodos do JavaScript, como o split, tá? Já vamos entender por que disso. Aí o sort e o join. Nós vamos, o que cada um desses métodos, né, não vamos entrar aqui em detalhes sobre cada um, são métodos aqui do próprio, já estão, né, no próprio JavaScript. E o split, basicamente, ele, como ele está dizendo aqui, né, split, né, divide a string em substrings. Aí o sort ele vai organizar em ordem alfabética, né, essas strings, e o join ele vai novamente juntar isto. E o porquê, qual que é a ideia, né, por trás disso? A ideia é justamente essa, né, que independente dos dados fornecidos aqui, da ordem dos elementos dentro do objeto, eu venha sempre ter o mesmo objeto. Mas vamos pegar este método aqui, ó, para que você já tenha uma ideia, né, da prática como que vai funcionar. E vamos lá para o console. Deixa eu abrir a tela aqui. Deixa eu voltar aqui, compartilhar com vocês, porque senão vai ficar realmente muito abstrato. Perfeito. Vou colar ele aqui. Então eu vou fazer assim, eu vou chamar ele sort characters e aqui dentro eu vou passar um objeto. Esse objeto ele vai ter a propriedade bar
vai ser igual a var e full vai ser o valor full. Perfeito. Então, se eu for agora dar no Enter, eu vou ter essa sequência. Mas eu não estou preocupado com a sequência. O que eu quero é que se eu agora alterar a ordem dessas propriedades, passar para esse método, eu venha ter esse mesmo resultado. Então, isso eu vou poder usar para fazer essa comparação entre dois objetos e verificar se de fato, ainda que eles tenham a ordem dele possa ter sido alterada, ele não deixa de ser o mesmo objeto. Então, para averiguar isso, eu vou novamente chamar este método e vou colocar aqui agora as mesmas propriedades, ou seja, bar e full, só que agora eu vou colocar primeiro o full e depois o bar. E o objetivo é que o resultado seja o mesmo, e de fato, certo? Então, esse que era o objetivo, né, dessa aula, você entendeu o porquê, né, do uso do, do método sort characters, certo? E fica aí como dever de casa, né, para você, caso você queira se aprofundar em cada um desses métodos, do split, o sort, o join. A farta, né, documentação, aulas na internet são métodos conhecidos do JavaScript. Mas o que é bacana de você entender aqui? Que geralmente, se você pega um desses métodos e vai estudar, parece que não tem muito sentido, né? Ah, beleza, você vai entender o que cada um deles faz. Mas quando a gente pega e traz uma aplicação, fica mais fácil para estudar. Então você vê que você pode utilizar esses métodos não apenas de forma separada, mas pode combinar eles de modo a obter resultados como desse, que é, por exemplo, fazer com que um objeto seja recebido independente da alteração da ordem das propriedades. Então nós podemos fazer essa combinação. Eu acho que isso que fica o mais da aula hoje do que a gente só pegasse cada um desses métodos. Então você já viu uma aplicação prática deles, né? Como eles podem ser combinados para ser realmente poderem ser utilizados para esse tipo de aplicação como que nós estamos fazendo aí, certo? E eu acho que a melhor forma realmente de você até estudar esses métodos é vendo a aplicação deles em resultados que tem algum sentido para algum projeto. Então, na próxima aula nós vamos continuar ainda nas utilidades, né? Vamos falar mais especificamente de um dos talvez o coração aí da blockchain, que é a ideia de hashes e funções hashes. Grande abraço.